Olá, pessoal! Vamos aqui iniciar a nossa aula da disciplina de UPE, Empreendedorismo e Projeto de Vida, que vamos trabalhar aqui com os alunos do terceiro ano, na página 22, falando sobre valores e atitudes. Vamos lá iniciar interagindo, falando um pouquinho sobre o pensamento que nós temos sobre essas duas palavrinhas que andam aqui, ó, unidas, uma do lado da outra, uma depende da outra, e que diz muito sobre a pessoa que nós somos, o caráter que nós somos, o tipo de pessoas que nós estamos formando no nosso dia a dia. E aí, gente, diz aqui que os valores, elas são nossas bases, ou seja, é aquilo que nós construímos todos os dias. É como se fosse um degrau de uma escada que você sobe. Todo dia você forma mais um, e é o que vai te dando a definição de quem você é, da pessoa que você é, quem o João é, quem a Maria é, são baseados nesses valores. E ela diz aí no livro de vocês também que os valores eles são como uma bússola, eles são o nosso guia, o nosso direcionamento, é que vai nos orientar, nos guiar uma direção de vida, de pessoa, né? Eles revelam quem somos, quem é o tipo de pessoa que você é. Qual é o tipo de pessoa que a Paula é? Qual é o tipo de pessoa que a Alana é? Qual é o tipo de pessoa que a Cecília é? E que todos os alunos são. Esses valores é quem revela a sua identidade, é como se fosse uma fotografia. A fotografia, quando você abre uma foto, que você está vendo uma foto, você está tendo uma impressão daquela pessoa. Se ela é uma pessoa alegre, se ela é uma pessoa otimista, se ela é uma pessoa de boa índole, de caráter bom, né? Então, e esses valores são como esses retratos. Eles dizem quem nós somos, o tipo de pessoa que nós somos. Ó, define nosso comportamento. Os valores definem o nosso comportamento. Os valores é quem nos dizem, ao longo de nossa vida, qual é o tipo de pessoa que nós somos. Eles nos ajudam a saber como agir em diversas situações. Por exemplo, quando você chega à escola, que você, da entrada da escola, você começa a olhar para a pessoa que está à sua frente, a quem lhe recebe, dá uma boa tarde, dá um bom dia, né? Se você vê algo do colega que caiu no chão, você vai lá, humildemente, você pega, você entrega para ele. Que tipo de personalidade você está mostrando ali? Que você é uma pessoa respeitosa, que você é uma pessoa que você tem respeito pela pessoa, que você sabe valorizar ela, desde o momento da chegada à sua escola, até a forma como você vai conduzir até a sua sala de aula. Ao chegar na sala de aula, eu vou pedir licença, vou perguntar se posso entrar. Então, que tipo de pessoa você está demonstrando que você é? Você está demonstrando que você é uma pessoa que você tem bons comportamentos, que você tem princípios, que você tem uma conduta de respeito para com o outro. Então, você está mostrando aí, ó, o teu valor e as tuas atitudes, que já são atitudes e valores, né? Que são como essas fotos que a tia está descrevendo, que diz que você é uma pessoa que você tem comportamento, que você tem princípio, que você tem respeito, que você sabe respeitar o próximo, que você tem humildade com o teu próximo. E aí, para a gente entender melhor, que não são as palavrinhas ainda que nós vamos estudar nesse módulo, a tia trouxe duas palavrinhas aqui. Uma, por exemplo, é autocontrole. O que é, tia Jane, uma pessoa que tem autocontrole? Uma pessoa que tem autocontrole, gente, é quando ela sabe diferenciar as suas emoções. Por exemplo, quando um coleguinha faz algo com você, você vai explodir? Você vai ficar chateado? Você vai dar um chega pra lá nele? Você vai dar uma má resposta? Não. Você vai entender que às vezes aquele coleguinha não está num dia bom, e que naquele momento ele fez aquela colocação ou ele teve aquela atitude porque naquele momento ele não tá bem. Então, você teve o autocontrole de podar suas emoções. Você não teve raiva, você não ficou irritado, você não se chateou, você não retrucou. Então, você teve um autocontrole diante daquela situação do colega. E isso é uma palavrinha que condiz com o sentido de valor. Então, o valor que você teve aqui foi você ter controle sobre essa emoção. Portanto, o valor que você adquiriu aqui foi seu autocontrole.
Outra palavrinha que eu trouxe aqui para que vocês entendam esse contexto é a palavrinha honestidade. O que é, tia, honestidade? Honestidade, gente, é uma característica que nós desenvolvemos e montamos todos os dias. Vocês lembram lá da escadinha que eu disse que os nossos valores são as nossas bases, né? E que essas bases são as nossas bússolas que nós montamos todos os dias. E a honestidade, por exemplo, é algo que nós carregamos para a vida toda. Um exemplo. Quando você tem de posse um livro, né, que por acaso você levou para casa, enganado, e ao chegar em casa você se deparou com aquele material que não é seu, o que você vai fazer? Você vai ficar de posse dele? Não, você vai buscar saber de quem é aquele material e você vai entrar em contato com essa pessoa e você vai dizer, olha, meu amigo, minha amiga, por engano, o seu material veio na minha bolsa. E esse material não me pertence, eu quero saber como é que eu posso devolver ele para você. Então, nesse momento, você teve honestidade, porque você tinha algo que não lhe pertencia e você está devolvendo a quem de fato é. Então, honestidade é isso, é você dar a quem de fato pertence aquilo que pertence. Algo que não é seu, você não pode manter como seu. Por quê? Porque não são fatos que condizem com o sentido de honestidade. Aí você está praticando uma ação que não é dada do ser humano, é a ação errada. E nós aqui temos que promover, são atos corretos, atos dignos que nos transformam como ser humanos a cada dia melhorados, né? E nesse módulo da página 22, nós vamos trabalhar duas palavrinhas que diz muito para nós, ó, a palavra respeito e a palavra responsabilidade. A Gia colocou essa carinha aqui não muito alegre, assim, meia pensativa, para a gente pensar um pouquinho o que é ter respeito. Por exemplo, respeito, gente, é você olhar para o seu próximo e você entender que você tem que respeitar ele da forma como ele é. Porque nem sempre ele vai fazer aquilo que te agrada. Porque ele tem personalidade, ele tem modos de pensar e ele tem atitudes diferentes das suas. E nesse contexto, você tem que respeitar ele como ele é. Aquilo que ele traz. E o que diz aí sobre respeito na página de vocês, na página 22? Diz que, por exemplo, respeitar é aceitar o outro como ele é, com suas preferências e algumas vezes as suas falhas. Então, a gente tem que saber que, às vezes, você lá na sala de aula, a gente vai estar debatendo sobre um assunto e o coleguinha vai ter, né, respostas diferentes das suas. Você vai criticar ele? Não, você vai aceitar a resposta dele, embora não estando certa, mas você vai aceitar e nós vamos construir o nosso conhecimento a partir do respeito que a gente teve pelaquele ato, pelaquela palavra, pelaquela ação que ele deu. Isso é você respeitar ele da forma como ele é. Se você está lá em um determinado local, que você encontra um colega que tem limitações, que às vezes tem alguma doença, às vezes tem algum tipo de, é um cadeirante, né? Tem algum aspecto que é diferente dos seus. Você vai criticar? Você vai zombar? Não. Você vai olhar para ele e você vai ter o respeito pelaquela limitação dele. Porque nem todos os seres humanos, e é lógico que nós não somos, e não temos essa capacidade de sermos iguais. E é isso que nos torna diferentes, que faz o nosso dia ser mais aproveitoso, ser mais belo, ser mais construtivo, porque a gente aprende com o próximo, a gente aprende nos ensinamentos, no dia a dia, naquilo que o próximo traz, nas atitudes que o próximo traz, né? Então, é isso que faz o nosso processo de construção. Outro aspecto também muito importante a ser levado em consideração, gente, que às vezes, né, o nosso coleguinha, ele traz consigo algumas diferenças em termos de cabelo, em termos de olhos, né, na cor dos olhos, nos aspectos do cabelo, na forma como se vestir, na forma como falar, que são coisas que nos diferenciam enquanto seres humanos. E a gente tem que olhar para o colega e entender que nós somos diferentes deles, assim como ele é diferente de nós. E que nós temos que respeitar as suas limitações. Não é porque eu tenho meu olho azul que o coleguinha também tem que ter o olho azul. Não, ele já tem um olho de uma outra cor. E eu vou achar belo, eu vou admirar, eu vou respeitar ele da forma
como ele ali está. Não é porque hoje eu cheguei todo arrumadinho na sala de aula e às vezes meu colega não está num bom dia, chegou um pouco descabelado, que eu vou lá zombar dele. Não, eu vou respeitar meu colega da forma como ele está, entendendo que aquele dia talvez seja um dia em que ele esteja com algum tipo de problema e que eu vou buscar ajudar, ter respeito pelaquela situação e procurar da melhor forma possível ser colaborativo com ele. E aí, nessa página, na página 22, tá pedindo para você descrever uma situação em que você já agiu com seu colega, tendo respeito para ele. Eu quero que vocês coloquem um fato no qual vocês já se depararam em sala de aula, que você demonstrou ter esse respeito com o seu colega. Você descreva e você me mostre para que a gente possa junto construir o processo de responsabilidade na página 23. Mas nós só vamos dar continuidade depois que você me caracterizar a situação de respeito na página 22. Bom, gente, essa foi a nossa aulinha, relatando aqui sobre valores e atitudes, mostrando que os valores são nossa base, que elas são nossa bússola de orientação, que nos revela quem somos através das nossas atitudes, né? Que nos define enquanto comportamento, porque os nossos comportamentos são as nossas identidades, é aquela fotografia que a tia já mostrou para vocês no início da aula, que quando a gente tem uma fotografia que nós estamos bem, é porque nosso comportamento está ótimo. E aí nós debatemos sobre a situação de autocontrole, de honestidade e falamos sobre respeito. E eu espero que vocês tenham entendido sobre esse tema que nós debatemos e eu quero ver a construção de vocês na próxima aula. Um abraço!